Nosso assunto agora é reforma tributária. O ministro Paulo Guedes, desde que entregou a nova etapa da reforma tributária, vem se reunindo com empresários e representantes de vários setores para discutir pontos da proposta que vem gerando muita polêmica. O texto prevê a ampliação daquela faixa de isenção do imposto de renda. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a consultora em política tributária e ex-assessora para a reforma tributária do Ministério da Economia, Vanessa Canado. Vanessa, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Quem também participa dessa entrevista é a nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Vanessa, já começo perguntando a você o que mais muda de mais importante para os cidadãos nessa proposta apresentada pelo relator. Bom, na verdade, as duas mudanças que mais vão afetar diretamente a população são a correção na tabela do imposto de renda, na verdade, a ampliação da faixa de isenção, que corrigiu boa parte da tabela nos últimos anos, e a extinção, ou melhor, a limitação do desconto simplificado para as pessoas que ganham até R$40 mil por ano. A expectativa é de que isso afete cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de brasileiros, embora tenha muito mais gente que use o desconto simplificado, para a parcela da população, o desconto completo ainda substitui essa antiga declaração, esse antigo desconto simplificado. Vanessa, nenhuma das propostas que a gente vem acompanhando nos últimos anos, em vários governos, corrige talvez um problema crucial do Brasil, que é a desigualdade que existe no país, onde ricos pagam menos impostos que mais pobres, né? O imposto é muito sobre o consumo. Por que a gente não aproveita um momento de modernizar de novo essa proposta e corrigir essa desigualdade? Isso não é possível? A desigualdade, propriamente, a gente consegue corrigir aumentando a renda das pessoas mais pobres, né? Ou seja, é com crescimento econômico, é com desenvolvimento. Agora, sem dúvida alguma, você está certa com relação ao aspecto da justiça tributária, né? Não faz nenhum sentido as pessoas, como acontece no Brasil, ganharem a mesma renda e pagarem impostos distintos, dependendo da forma que elas se organizam ou organizam a sua atividade, e muito menos ganharem mais e pagarem menos impostos do que quem ganha menos. Sem dúvida, a reforma da renda que procura tributar os dividendos vai corrigir parcialmente essa injustiça, porque a gente conhece esse fenômeno de subtributação aí das pessoas de mais alta renda como pejotização, ou seja, é fugir dessa tabela do imposto de renda que os cidadãos comuns pagam sobre o rendimento do trabalho para constituir uma empresa e pagar menos impostos, e com a tributação dos dividendos essa injustiça deve ficar mitigada. Priscila? Vanessa, um dos pontos que a Lu colocou tem a ver com a pergunta que eu quero fazer. A gente viu uma discussão muito forte sobre empresas, tributação de empresas na proposta original do governo. Daí a proposta do relator aparou algumas arestas com os empresários, porém não contemplou a classe média nisso. E aí tem alguns tributaristas fazendo algumas contas, o Everardo Maciel é um deles, que fala que quem vai pagar a conta dessa reforma é a classe média, com aquela medida que limita a declaração simplificada para as pessoas físicas até rendimentos de 40 mil por ano. Você concorda com isso? Você acha que a classe média vai pagar a conta dessa reforma do jeito como ela está proposta pelo relator? Aí depende um pouco do conceito de classe média, né, que não é um conceito propriamente técnico, mas se a gente considerar que a renda média do Brasil é de aproximadamente R$ 1.600, R$ 1.800, e que a renda média, a renda per capita, desculpa, é de R$ 1.500, R$ 1.600, e a renda média do trabalho é R$ 2.600, a gente vê que, na verdade, o Brasil não é um país de pessoas ricas, né? A gente tem pessoas ricas, mas grande parcela da população, na verdade, está, pelo que a gente chama de classe média, estaria na classe média e não na classe alta, né? A classe alta aí, se a gente for considerar os salários médios dos advogados, para usar os exemplos aí que você deu, está muito, muito acima do que a gente conseguiria dizer como médio, né? Ninguém tem salário ou dividendos ou lucros próximos de R$ 2.600, está bem longe dessa média. Então, essas pessoas, os profissionais liberais, né, que vão ser atingidos, pelos dados das declarações de imposto de renda que a Receita Federal publica, estão ali no 1% mais ricos da população.
Então, acho que depende um pouquinho do conceito aí de classe média. Tá, mas um rendimento de até 40 mil por ano, você acha que não se encaixa como classe média? A renda média do trabalho é de R$ 2.600, 4 mil já está quase o dobro, né? Uhum. Tá. Bom, queria fazer uma outra pergunta também. Você já esteve um tempo dentro da equipe econômica, sabe como as coisas funcionam internamente, os trâmites, conversou com parlamentares, políticos. Qual que deve ser o procedimento que a reforma deve seguir daqui em diante? Quais pontos você acha que vão ser críticos, que vão sofrer mais resistência daqui para frente? E a gente pode ver a reforma sendo aprovada ainda neste ano e de que forma? Esse é um bom ponto, né, Priscila? Porque eu acho que é essa tramitação que ainda está pegando um pouco as pessoas de surpresa, ainda está um pouco, talvez, não definido, né? Não definida como é que vai ser essa tramitação, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, na verdade, acabou não recebendo formalmente o projeto de lei, né? Porque isso ensejaria enviar para as comissões ou então fazer uma comissão especial e nomear formalmente um relator, o que não aconteceu, e a gente não sabe se é porque isso abriria prazo de emendas e aí, consequentemente, o processo de interlocução demoraria mais, mas o fato é que essa nomeação informal do relator e a apresentação de um relatório num tempo tão exíguo pegou a gente um pouco de surpresa, porque não era muito esperado, né? A gente está vendo as discussões de IVA aí muito mais maduras, mas graças a 3 anos de longas discussões, tanto dentro do governo como no Congresso e com a sociedade. O que pode acontecer é que, enfim, eventualmente essa minuta votada com urgência na Câmara, que no Senado talvez ele tramite mais vagarosamente, possibilitando alguns ajustes. Pelo que eu tenho visto, tá difícil prever, mas ao que tudo indica, a Câmara pretende sim aprovar essa reforma tributária. Não sei se exatamente essa minuta que foi liberada essa semana, mas tudo indica que vai sim votar. E aí vamos ver como é que vai ser o ritmo no Senado, né? Certo. Um outro ponto, Vanessa, que está em forte discussão agora é a questão sobre os estados e municípios que estão reclamando que a reforma resolve o problema do governo ao compensar a redução do IRPJ com a retirada de subsídios de PIS e COFINS de alguns setores, mas os estados e municípios são prejudicados porque quase metade do imposto de renda sobre pessoa jurídica é repassada para eles, mas com essa redução do IRPJ de 12,5 pontos percentuais, que está previsto aí pelo relator, o repasse que os estados e municípios vão receber vai ser menor. Então, de certa forma, tem uma solução para o problema da união de arrecadação menor com o fim desses subsídios, mas não tem uma solução para os estados e municípios. Lá atrás, quando você fez aquela reforma que foi apresentada no ano passado com o governo, vocês propuseram mexer com a CBS e unificar só os impostos federais, justamente para não mexer numa questão espinhosa, que era essa questão aí de estados e municípios. Só que agora, então, a União está mexendo com isso. Por que você tinha desistido desse ponto e qual poderia ser uma eventual solução para isso? Quais são os tipos de resistências que estados e municípios têm ali dentro do governo e que você também enfrentou quando você estava na equipe econômica? Eu acho que é bastante... não é nada fluida essa discussão entre estados, municípios e o governo federal. Também não é homogêneo o interesse dos estados e o interesse dos municípios, né? A gente tem as grandes capitais contra uma reforma tributária, um IVA amplo e etc. Então, aprovam muito mais esses passos individuais do governo federal, muito embora tenham pegado aí um pouco carona nesse último documento dos estados, que faz essa reclamação da União por ter mexido no imposto de renda e não ter se preocupado com a diminuição dos repasses. Essa discussão já é antiga, porque toda vez que a União também altera o IPI, os estados trazem à tona esse problema do repasse, né, da diminuição do repasse, mas o Supremo Tribunal Federal já definiu que a competência tributária para os tributos federais é da União e, portanto, é um pouco, talvez, seria inviável ter que acordar qualquer tipo de mudança com estados e municípios. O que eu acho também, Priscila, é que os estados estão bastante preocupados com as suas próprias finanças e, claro, qualquer oportunidade de pedido de ajuda para a União acaba sendo aproveitado, né?
Mas tem ali um dever de casa para ser feito com as finanças públicas municipais e estaduais aí, que também não é trazido à mesa e precisa ser trazido à mesa, né? A União fez a sua reforma da Previdência, mas em todos os estados fizeram o mesmo. Vanessa Canado, consultora em política tributária, ex-assessora especial de reforma tributária do Ministério da Economia. Muito obrigado pela sua participação aqui na CNN. Obrigada, boa tarde.